Isabelle Liviana de Tempo Literários e hoje eu vim compartilhar com vocês o meu progresso, né, dessa maratona que teve agora nesse mês, que foi a Maratona Literária de Inverno, que foi a MLI de 2023, que é organizada pelo Geek Freak. Eu resolvi participar aqui, né, durou aí 2 semanas a maratona, eu resolvi participar e eu vim compartilhar com vocês as minhas leituras que eu fiz durante essa maratona. Lembrando, eu sou uma tartaruga, eu sou do tipo que lê muito, muito devagar. E pra mim, na minha opinião, assim, eu adorei. Tive boas leituras incríveis. E, nossa, foi uma maratona que eu consegui pelo menos ler mais de um livro, gente. Porque todas as maratonas que eu resolvo participar, ou é eu lendo apenas um livro, ou eu desistindo no meio do caminho e dizer, foi com Deus. Entendeu? Tipo isso. Então, bora pra minhas leituras que eu fiz durante essa maratona. Lembrando, gente, que nessa maratona a gente tinha que fazer vários desafios e dentro desse desafio você conseguia, né, obter um tipo de fragmento e cada 3 fragmentos você conseguia um amuleto. E nessa minha maratona eu consegui coletar apenas 4 amuletos. Gente, me senti maravilhosa por ter conseguido completar vários desafios e ainda conseguir 4 amuletos, gente. E só ficou faltando um amuleto para eu conseguir, né, completar, mas eu não consegui, infelizmente, mas pelo menos eu amei demais esse meu progresso. Então, nessa maratona eu consegui ler no máximo 3 livros, para mim já é uma vitória, apesar que tem vários outros livros que estavam nessa maratona, mas eu não li, mas lendo 3 para mim já é o céu, entendeu? É o paraíso. Então, vamos começar pelo primeiro livrinho que eu li, que foi esse aqui, Coraline. Gente, faz muito tempo que eu queria muito ler Coraline. Eu já tinha em mente a adaptação, né, a animação que tem, né, o filme. E eu sou apaixonada pelo filme, gosto demais. E resolvi ler Coraline. Gente, Coraline é maravilhosa essa história. Eu não lembro do filme, eu tenho poucos fragmentos em relação ao filme. E eu agora vou reassistir novamente o filme. Mas assim, eu amei demais esse livro, foi uma leitura bastante rápida. Nunca imaginei que eu ia ler esse livro, seria uma leitura bastante fluida. E além disso, é uma edição, né, da Intrínseca, onde nós temos, né, desenhos. Então, cada abertura de capítulo tem um desenho, sabe, do que vai rolar. Eu amei demais, eu adorei, eu super indico, é uma leitura muito rápida. E assim, todo mundo já conhece Coraline, né? Então não preciso falar muito da história. Até porque Coraline é a história de uma menininha que tá se mudou, né, com os pais para uma nova casa. E no meio dessa casa ela encontrou uma chave onde abre uma porta ali. É uma porta imaginária onde ela acaba indo parar em um universo totalmente paralelo, onde ela tem os próprios pais, só que no lugar dos olhos é botões. Então, assim, é maravilhosa essa história, é uma história, assim, de trazer muita coragem, né? Porque Coraline é corajosa e inteligente. Gostei demais e, assim, super indico. Então, foi uma das minhas leituras dessa maratona. E já uma outra segunda leitura que eu finalizei nessa maratona foi um livro de lançamento, que por sinal eu recebi antecipadamente, né, da editora, que foi Sem Parar. É um romance muito clichêzinho. Basicamente, acho que foi meu primeiro livro, assim, que eu li, onde o protagonista, ele é um jogador de hóquei. Gente, um hóquei, se eu não me engano, é aqueles jogos onde eles tá no gelo e aquela que tem uma bola preta redonda com um taco, tipo de beisebol. Não, de beisebol. Enfim, gente, só sei que foi pro meu primeiro contato lendo os livros onde o protagonista ele é um jogador de hóquei. E basicamente nós vamos acompanhar o Red, né, que ele é um jogador super famoso de hóquei, e ele tem uma irmã chamada Emery, acho que é assim que se pronuncia, e ela tem uma melhor amiga chamada Holland. Roland, ela tá estudando aí na faculdade, ela é obcecada por livros, é apaixonada por livros, né, como nós outros, como a gente. E ela simplesmente é apaixonada pelo irmão da sua melhor amiga, que é a Emery. Só que aí ela nunca contou, porque ela tem esse segredo guardado. E por conta de não contar, por conta da irmã, né,
da irmã dele, que é sua melhor amiga. Meu Deus, tô fazendo maior confusão. Mas acho que vocês me entenderam o que eu quero dizer. Só que aí o que acontece, o Red, ele acaba tendo uma virada aí, uma virada do avesso a sua vida, onde ele acaba tendo que cuidar do seu sobrinho, de sua irmã, não a Emery, a outra irmã que é do pai dele, da família do pai, que algo aconteceu, então tendo que acabar cuidando do seu sobrinho. E ele tenta dar um máximo de si, só que ele convida a Holland para acompanhar ele nos jogos e assim cuidar do seu sobrinho enquanto ele está jogando. Só que, né, no meio de tudo isso, ele acaba tendo um sentimento pela Holland. E, nossa, só sei que eu amei demais. Foi um livro bem rápido, uma leitura bem fluida. E os protagonistas e os diálogos, né, entre os personagens são cômicos. Eu ri demais. Cheguei a dormir 3 horas da manhã, porque quanto mais eu lia, eu queria mais, porque eu não parava de ler. Tava muito bom e eu não parava de rir com os diálogos dos personagens, são muito cômicos e muito engraçados. Então, um livro que eu adorei, super indico também. Em breve vai sair resenha desse livro no blog, no Instagram, enfim. Sei que é um livro que eu super indico e é um livro super bem clichê, sabe? Onde você possa usar para sair de uma ressaca literária. Ele é muito leve e muito fofo. Só isso que eu posso dizer. Sei que eu amei demais esse livro. Eu estou doida para ler a continuação, porque eu acabei descobrindo que é uma saga de 6 livros com cada livro focado em casais diferentes. E provavelmente envolve os amigos de Reed ou também da Holland. Então, assim, tô bem curiosa. Ou seja, eu entrei num esquema de pirâmide. Olha só que beleza. E já com a última leitura, que foi a que eu finalizei, né, dessa maratona, que foi a minha terceira leitura, que foi um livro que eu, sim, não esperava por ela, porque é um livro que eu via muitos leitores falando sobre, favoritando, dizendo que é um livro necessário, e realmente é um livro necessário, que é Passarinha. É um livro, assim, eu não sabia de nada da história, eu só vi muitos leitores falando sobre, eu peguei e falei, vou ler, vou colocar na maratona, porque um dos desafios era você ler um dos livros que tem no app Esquilos. Só que eu nunca li nada desse app, então eu falei, vou aproveitar e vou ler. E escolhi justamente Passarinho por ser um livro bastante curto. Quando eu comecei a ler o livro, eu fiquei um pouco confusa, porque no formato, eu fiquei bastante confusa no formato da escrita. Por quê? Porque teve momentos que ele não tem a divisão dos diálogos, e foi isso que mais me confundiu. Tive que ler, acho que umas 2 vezes, 3 vezes, para poder entender se era um diálogo ou era um pensamento da protagonista. Basicamente, em Passarinho, nós vamos conhecer a história de Caitlin, onde ela é uma criança, acho que ela tem uns 11 anos, se eu não me engano, e ela tem síndrome de Asper. Síndrome de Asper é uma doença, acho que é uma doença rara, se eu não me engano, gente. Síndrome de Asper é uma doença onde a pessoa ela tem uma dificuldade ali de socialização, onde de tentar ter uma socialidade, conversar com outras pessoas, fazer amizade, vamos dizer assim. Eu acho que é assim que se diz síndrome de Asper. Eu espero que eu esteja certa. Então, basicamente, a gente vai acompanhando essa personagem. Ela é uma personagem, né, tendo esse problema, tendo que lidar, né, com a síndrome de Asper e também tendo que lidar com uma tragédia que aconteceu na sua vida, onde ela acabou perdendo o seu irmão em um tiroteio que aconteceu no colégio. Isso, eu só me toquei dessa parte do irmão. Quando eu continuo lendo o livro, as primeiras leituras, nas primeiras páginas, eu sabia que o irmão dela morreu. Só que eu não sabia como e por quê, como ele morreu. Até que, né, no meio da história a gente descobre como. E é um livro onde ela tenta entender o que está acontecendo. Ela tenta lidar ali com todas as situações, com os sentimentos, com as pessoas ao seu redor. Ela passa por um acompanhamento na escola, por uma professora, ou acho que é psicóloga, alguma coisa assim.
para ela poder tentar lidar o máximo possível com a sociedade, tentar lidar com outras pessoas. Porque a Caitlyn, a gente está lendo os seus pensamentos, estamos lendo a sua forma de ser, o seu jeitinho, e tem o jeitinho dela me deixou de coração partido, porque a gente vê que as outras pessoas, a gente vê que ela não tem noção do que as outras pessoas fazem com ela. Para ela parece ser algo normal, sendo que não é, sendo que é uma coisa de bullying, tratando ela muito mal por ela ter esse síndrome de Asper. E isso me deixa o meu coração muito partido, gente. Cheguei a chorar quase o livro inteiro. Porque, gente, é um livro onde você aprende a ter empatia com as pessoas, aprende a ter amabilidade, aprende a entender a pessoa que tem esses tipos de doenças, né? E foi um livro que realmente é um livro necessário, um livro que todo mundo precisa ler. É um livro maravilhoso, é um livro favoritado, eu favoritei demais. E é um livro que eu vou estar indicando sempre aqui no canal, em qualquer lugar. Se vocês não leram Passarinha, leiam, que é um livro maravilhoso. E eu já vou logo dizendo, antemão, lembre que o livro ele tem uma escrita um pouco diferenciada, ele não tem as divisões de diálogos, que foi o que mais me deixou um pouco incômoda, porque eu tenho aquele costume de ter o travessãozinho e o diálogo. Ou senão, o aspas, que para mim a aspa também é ruim, mas eu prefiro com travessão. Só que, né, eu fiquei bastante confusa, eu tinha que ler várias vezes para me saber se isso era um pensamento dela ou se era o diálogo dela. Mas assim, fique atento caso vocês forem ler, já vão sabendo isso de antemão. É um livro que eu indico, leiam, porque é uma história maravilhosa. E essas foram as minhas leituras que eu fiz durante a maratona, né, de literária de inverno, que foi a ML 2023. Foram leituras que eu amei, leituras incríveis. E, óbvio, né, os outros livros que eu tinha colocado, né, na TBA, né, nos desafios da MLI, provavelmente eu vou ler esse ano. Talvez, não sei, não sabemos. Mas eu com certeza vou ler os livros que eu coloquei lá. E vou atualizando, porque eu até gostei do app que ele, como é que chama? Ele, né, deixou lá organizadinho da maratona. Então, gente, vocês participaram da MLI. Se vocês participaram, comente aqui quais foram os livros que vocês leram durante essa maratona. E me conte aí se você já leu alguns livros que eu li nessa maratona. Então, comente aqui. E também, né, gente, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo com seus amigos. E também não se esqueçam de me acompanhar no Instagram, no Twitter, TikTok, enfim, eu estou sempre por lá. Então é isso, gente. Beijinho e até o próximo vídeo.